quase 5 meses de escolas fechadas. Especialistas em saúde e educação têm discutido o retorno das aulas presenciais em diversos estados. Na semana em que o país alcança a marca de 100 mil mortos pela Covid-19, nós fizemos este vídeo para entender. É seguro voltar às aulas nessa etapa da pandemia? As respostas não são simples. Para especialistas, além de definir protocolos de higiene, distanciamento e readequação nas unidades de ensino, é imprescindível olhar para os números. Manaus foi a primeira capital do país a iniciar esse movimento de retorno às salas de aula. Em 6 de julho, as escolas particulares do estado retomaram ao ensino presencial. Nós temos realmente 3 situações diferentes, né? As escolas particulares, que são, dentre os 3 setores, o menor. Depois, as escolas estaduais, que é onde está a decisão também do governo estadual com data já prevista. E o grande e terceiro maior setor, que são as escolas municipais, estes sem datas. O que nós temos feito para, vamos dizer assim, balizar as nossas análises em relação a essas datas, a segurança dessas datas de flexibilização das medidas de restrição e isolamento social, é um modelo matemático que é baseado numa curva de crescimento do número de casos e número de mortes. Nós fazemos projeções e usamos como referência a data em que 97% dos casos, seja de novas pessoas com a doença ou de registros de óbitos, seja previsto pelo modelo. Acontece que esse modelo ele tem que ser analisado diariamente, porque ele não é um modelo que possa se considerar perfeito, ou seja, a sua previsão precisa ser ajustada. Mesmo com os dados oficiais mostrando que o Amazonas já passou pela pior parte da infecção pelo coronavírus, o patamar de segurança para a reabertura das escolas públicas ainda não foi alcançado. Nós teremos que aguardar pelo menos mais 2 semanas para verificar se de fato alcançamos o que o modelo prevê, que seriam 97% desses casos definitivamente previstos. O Estado alega em favor dessa decisão é que, com o retorno das escolas privadas, não foram identificados novos casos na comunidade escolar. Isso serviria, segundo o próprio documento divulgado pelo governo do Estado, como um indicativo de que esse retorno às atividades escolares não representa um risco elevado. Porém, há que se considerar que o tamanho da comunidade escolar privada é bem menor do que das escolas públicas. As boas perspectivas de Manaus, no entanto, não devem se tornar realidade para a maior parte do país, segundo apontam outros especialistas em saúde. Isso porque o Brasil vive um momento de alto número de casos de Covid, ou seja, a propagação da doença ainda não foi controlada. Primeiramente, a gente tem que entender um contexto, né? Qual que é o contexto brasileiro em termos da evolução da epidemia? Nós vivemos num país continental e há diferenças regionais. Então, você tem, por exemplo, questões, né? Os estados do Nordeste e do Norte estão em momento epidemiológico diferente dos estados do Sudeste e do Sul. Mas se a gente considerar o país como um todo, mesmo considerando, né, as diferenças entre as diversas regiões, o Brasil é um país que nós ainda estamos numa curva crescente de número de casos e da epidemia, né? Só essa justificativa, né, e isso tem que ser deixado claro, eu vou até participar de um webinário hoje à tarde que vai falar exatamente isso. O momento que está se considerando o retorno hoje é um momento onde as curvas epidemiológicas da Covid-19 no Brasil ainda são ascendentes. Tá? Então, isso por si só mostra como é difícil falar que esse é o momento do retorno. Outros países, por exemplo, que apostaram no retorno das aulas presenciais, são países que se encontravam num momento epidemiológico diverso, ou seja, são países que já estavam naquele momento em que a curva estava decrescente ou descendente. Nós não estamos nesse momento. Então, esse argumento por si só mostra como o nosso momento epidemiológico ele não é adequado para se falar em retorno agora. Ao comparar a reabertura de escolas em países na Europa e na Ásia, observa-se uma grande diferença do Brasil. Nesses países, a volta presencial só entrou em pauta
quando as autoridades de saúde consideraram que a epidemia tinha sido controlada. Na França, por exemplo, a reabertura vem sendo feita progressivamente. O Ministério da Saúde francês criou um calendário com datas diferentes de acordo com a idade dos alunos. Para a faculdade, foi decidido que só voltaria no outro ano letivo, ou seja, em setembro. Vale lembrar que, pelo calendário estudantil europeu, as férias de verão foram iniciadas em julho e só retornarão em setembro. Portanto, houve pouco tempo de aulas presenciais antes do recesso. Então, a referência se forem outros países, outras regiões que consideraram que a situação segura é diferente do que nós temos feito aqui. 97% dos casos previstos, mas sim, um período longo de 0 registros, essa situação ainda não é o que se observa em Manaus. É fato que, semana após semana, essa velocidade de óbitos tem continuado a cair, mas ainda nós não registramos uma sequência longa de dias sem novas mortes. Usando talvez o critério mais rígido, mais rigoroso, do ponto de vista da comparação internacional, então, muito provavelmente, se essa fosse a situação desses outros países, a decisão dos governos seria um não retorno às aulas. O governo de Minas ainda não definiu datas, mas garantiu o retorno das aulas presenciais ainda este ano. Considerando o momento epidemiológico atual em quase todos os municípios, a ciência não segue as mesmas previsões. Sim, eu acho que não há opção. A não ser em pequenas exceções, como você mencionou, Manaus, que pode estar funcionando em virtude das peculiaridades de Manaus. Eu acho que isso é inviável dentro do contexto brasileiro, dentro do contexto epidemiológico global brasileiro, para a maior parte das cidades e regiões brasileiras. Mesmo contemplando o fato de que uma ou outra cidade, uma ou outra região possa ter uma situação diferente, no contexto global, nós não consideramos mais a possibilidade de retorno presencial em 2020. A educação é essencial e a socialização também, mas o momento é de cautela. A disciplina mais importante agora é preservar vidas.